Oi, neste vídeo eu vou estar fazendo o passo a passo da inclusão de um memorando com hiperlink referente à justificativa de uma formação no processo abono de falta. Então, quando a gente participa de alguma formação, nós assinamos uma lista de presença. Essa lista de presença ela pode ser inclusa no processo abono de falta de duas maneiras. Uma, como documento externo, quando a gente já recebe esse documento digitalizado e a gente baixa ele no nosso computador, ou quando ele vem mencionado num arquivo do SEI. Então, nós vamos fazer o hiperlink. Então, neste vídeo, eu vou estar mostrando para vocês como fazer esse hiperlink do SEI sem ter que baixar a lista de presença. Nós vamos abrir o SEI. Como eu não tenho nenhuma formação que eu tive recente para acrescentar, eu vou fazer a demonstração desse vídeo com uma formação de supervisores que teve neste mês. Nós vamos em iniciar processo. Tipo de processo é abono de falta. Em interessado, nós vamos colocar o nome da pessoa ou o usuário SEI. Vamos em salvar. Como esse servidor já possui um processo de abono de falta e a gente sempre inclui no mesmo processo, ele já registrou aqui qual que é o número. Eu vou copiar esse número e vou colar aqui nesse campo de pesquisa. Caso eu já soubesse esse número, eu poderia digitar ele aqui da mesma forma e só dar o Enter. Esse processo, ele aparece aqui a mensagem: processo não possui andamentos abertos. Significa que ele já foi concluído. Havia um documento, já foi enviado, foi finalizado. Para que eu possa incluir um novo documento, a primeira coisa, então, eu vou em reabrir processo. Ao reabrir processo, eu vou incluir um documento. Nesse caso, o tipo de documento que eu vou incluir é memorando. Aqui no memorando, eu posso usar um documento modelo, um texto padrão ou nenhum. Vai vir um documento totalmente em branco. Para nossa unidade aqui, sede uef.encam.ape, já existe cadastrado um texto padrão. Então, eu vou utilizar esse texto padrão aqui. E o tipo dele é memorando referente formação curso. Para quem às vezes puder estar vendo esse vídeo e não estiver vinculado à nossa mesma unidade, no final deste vídeo, lá na descrição, eu vou colocar o mesmo texto que está utilizado aqui para poder copiar. Então, nós não vamos preencher mais nenhum espaço, somente aqui, texto padrão, memorando referente formação curso, confirmar dados. Para alguns, essa janela aqui, ela abre automaticamente. Para outros, ela às vezes não abre. Então, eu vou fechar. Nesse caso de quando ela não abre, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui nesse documento, parecido com pergaminho, editar conteúdo, que é para a gente modificar o texto. Como eu já sabia que eu ia fazer esse vídeo, eu já deixei as informações referente a esse documento que eu vou preencher. Então, eu já vou fazer um copia-cola das informações que eu já tenho salvas. Então, aqui no nome do servidor, eu vou selecionar e vou deletar essa informação e vou colocar qual que é o nome do servidor. A mesma coisa no campo matrícula, eu vou deletar e vou colocar a matrícula do servidor. Então, nesse caso, né, Maria Regina Teixeira, matrícula 47807, justifico que na data, a mesma coisa, eu vou deletar esse campo que está aqui e vou colocar o dia da minha formação. Na data do dia 18/10/2022, estive em reunião, informação, reunião conforme memorando do encontro formativo SEI número. Aqui é que vai entrar a questão do hiperlink. Então, nesse momento, eu vou fazer uma pausa desse documento e vou mostrar como é que a gente sabe isso. Essas mensagens que a gente recebe via o núcleo de gestão de pessoas ou de quem a gente fez a formação,
ela vem mais ou menos assim. Eu vou mostrar de um que teve no mês de outubro de auxiliar de educador, só para ter uma ideia de como vem a mensagem, caso alguém ainda não tenha visto. Senhores, a lista de presença da formação para os auxiliares monitores, que aconteceu no dia 4/10/2022, no auditório da OAB, foi adicionada ao processo SEI número, o número do processo, lista de presença, o número da lista de presença. Ao usar a lista de presença para justificar a não batida do ponto, deverá seguir as orientações conforme a apostila de orientações gestão de pessoas, página 11, abono de falta. É justamente essa orientação que eu estou fazendo o tutorial. Então, o recado ele vai vir sempre com o número do processo e com o número da lista de presença. No nosso caso, o encontro dos supervisores é outro número de processo. Eu já havia salvo as informações, então o número do processo da formação é este daqui. Eu vou copiar ele. E eu vou colocar aqui nesse campo de pesquisa para mostrar esse número de processo. Nesse processo, mostram várias formações de supervisores. Então, eu preciso saber qual que é a minha. Da mesma forma como naquele recado falava o número de processo e a lista de presença, eu também tenho separado a lista de presença. O objetivo de estar utilizando o hiperlink é porque o NGP ele recebe vários documentos. Então, por exemplo, nesse aqui tem 3 páginas, totalizando 33 assinaturas. Para que eles não tenham que pesquisar de cada ponto, de cada servidor, qual que é a linha onde ele assinou, a gente faz esse procedimento de memorando, a gente vai fazer essa indicação. Então, nesse documento aqui, ó, como aparece aqui, ele existe um memorando anterior. Alguns não possuem esse memorando. Alguns vêm direto à lista de presença. Nesse aqui, já vem um memorando informativo do dia e do horário que aconteceu a formação. Então, com base nisso, é que nós vamos fazer a justificativa lá com o hiperlink. Esse número que aparece aqui é o número do documento. Esse é o número do processo. Sempre após o nome do documento é o número do documento. Eu posso copiar ele tanto daqui, esse mesmo número é este número aqui. Eu posso selecionar ele e copiar. Como também eu posso clicar em cima desses ícones que aparecem aqui. Se eu clicar nesse número aqui, ele vai dizer, ó, clique para copiar o número do protocolo para a área de transferência. Se eu clicar aqui em cima, ele vai dizer número copiado. Então, eu vou estar utilizando isso para fazer referência. Então, voltando ao meu documento, aqui eu já copiei. Voltando ao documento que eu estava fazendo, ele diz o quê? Conforme o memorando do encontro formativo sem número. Então, eu tenho um número de memorando. Como eu vou incluir? Eu não vou colar o número aqui. Para gerar um hiperlink, eu preciso vir aqui em cima, nesse ícone SEI, inserir um link para um processo ou documento SEI. Eu vou clicar nele. Ele vai aparecer essa janelinha e eu vou colar aqui aquele número. E aí, eu vou dar um OK. E lista de presença SEI, da mesma forma, a lista de presença, eu já tenho lá separado os números. Nesse caso da formação dos supervisores, foi nos 2 dias, né? Vamos dizer assim, foi nos 2 dias, não. Foi nos 2 horários. Essa aqui é a lista de presença do dia 18 de outubro, das 8 às 12, a formação. Então, eu vou vir aqui, copiar
esse número e lá no meu documento eu vou de novo fazer um hiperlink. Lista de presença, número. Vou aqui no ícone do SEI, eu vou colar esse número e vou dar OK. Aí, o que ele fala ainda? Assinatura na página e na linha. Então, eu vou analisar o meu documento e vou verificar aonde que está a assinatura do servidor que eu estou fazendo o abono de falta. Então, eu vou procurar aqui o nome da pessoa que eu estou fazendo o registro. Eu localizei, eu estou na página 2 e a supervisora da minha escola é a linha 17. Então, é isso que eu vou descrever lá. Assinatura na página 2 e linha 17. Só tem uma lista de presença, eu terminaria por aqui, salvaria e assinaria. Como nesse caso, neste dia, a formação foi o dia inteiro, eu vou repetir essa mesma última informação. Então, ainda continua, é o mesmo memorando, mas tem mais uma lista de presença. Então, eu vou copiar essa parte aqui. E lista de presença. E lista de presença SEI, número. Agora, aqui, eu preciso deletar essa informação, porque é um outro número. Qual que é esse outro número? Eu volto novamente no processo, que é essa lista de presença aqui. Então, eu vou copiar esse número. Eu vou clicar aqui no ícone que gera o hiperlink. Eu vou colar e eu vou dar OK. Agora, novamente, eu vou confirmar qual é a página e qual é a linha aonde está a assinatura da supervisora. Novamente, é na página 2, agora na linha 25. Terminado, eu fiz o quê? Eu coloquei o nome, a matrícula, a data, o memorando do encontro formativo, a lista de presença, indiquei qual página e qual linha, e novamente a lista de presença, a página e a linha, já que foi uma formação de dia inteiro. Caso não exista um memorando de encontro formativo, eu só tiraria essa informação aqui. Eu colocaria que é conforme lista de presença, número tal, assinatura na página tal, na linha tal. Então, eu só deletaria essa informação. Como existe um memorando, eu incluo essa informação também. Eu vou em salvar e eu vou em assinar. Então, é o órgão, o assinante, nesse caso aqui, é a Maria Regina. Cargo, função é servidor. Aqui ela colocaria a senha dela e viria em assinar. Como eu não tenho acesso à senha dela, eu só vou fechar. Mas esse seria o procedimento. Coloca a senha, vem assinar. Com o documento já assinado, eu fecho ele. Eu só vou retornar aqui porque eu havia fechado para procurar a lista de presença. Então, quando eu clico aqui, ele volta para a lista de processos que existe. Coloco em visualização detalhada, ele vai me mostrar aqui os processos. Então, o que eu estava fazendo era o abono de falta da Maria Regina. Eu vou entrar nele novamente. Agora, o meu documento já foi criado. É este último documento aqui. Então, o que que ele está dizendo? Mesma informação que a gente tinha lá, só que agora ele tem um hiperlink. Quando eu clico nesse hiperlink, ele abre exatamente um memorando referente à formação. Nesse aqui, ele vai abrir a lista de presença. Então, vamos nos atentar à página 2, linha 17.
Nós estamos vendo a página 2. Nós vamos procurar a linha 17. Aqui, o nome da minha escola. Da mesma forma, nós vamos no próximo hiperlink e vamos olhar a página 2, linha 25. Página 2, linha 25. Novamente, o nome da minha escola. Então, esse daqui, nós fizemos neste memorando, nós fizemos 3 hiperlinks. Um mostrando o memorando do encontro formativo, um da lista de presença do dia 18 no período da manhã e outra também do dia 18 do período da tarde. Esse documento aqui, ele nesse momento não está assinado, porque ele não é meu, então a supervisora ainda vai assinar. Já considerando que ele já estivesse assinado, nós iríamos aqui e enviar processo. Em unidades, nós vamos enviar para o RH, então é sede.ngp.afp. Secretaria de Educação, Núcleo de Gestão de Pessoas, área da folha de pagamento. Nós selecionamos e viemos aqui em manter processo aberto na unidade atual. E eu venho nesse botão aqui, enviar. Eu não vou clicar nele agora, porque como eu falei, a supervisora precisa assinar. Mas a partir do momento que você já assinou o processo, você vem aqui em enviar. Ao clicar nesse documento, ele vai automaticamente para essa página inicial aqui. E aí ele vai dizer, processo aberto, e vai mostrar quais as unidades. Como eu não terminei o envio, ele diz que está aberto somente na minha unidade. Para quem tiver enviado, ele vai colocar processo aberto na unidade, sede UEF, ENCAN, APE e SGP, vai colocar sede.ngp.área de folha, AFP, área da folha de pagamento. Então, assim, eu vou ter terminado o meu procedimento de incluir o memorando com hiperlink e enviar para o RH. Lembra que no final do... Lembrem, né, que no final do vídeo, lá no campo da descrição, para quem não é alocado na minha unidade, eu vou deixar o textinho padrão para estar colocando no memorando.